O preço dos combustíveis anda incomodando todos nós. E diante dessa realidade, se questiona a situação da Petrobras como empresa de controle da União. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Economês em bom português. Olá, bem-vindo ao Economês em bom português. Hoje vamos falar sobre a questão que envolve o preço dos combustíveis, que tem incomodado tanto a nós brasileiros, mas também todos no mundo, porque não é exclusividade nossa a questão do preço do petróleo. E também vamos falar sobre, aí sim, a questão que envolve a Petrobras nesse ambiente de preços do petróleo subindo, e isso está muito em questão, está sendo discutida qual é o formato ideal para essa empresa, que hoje é uma empresa cujo controlador principal é a União, é a Federação Brasileira. Lembrar que a Petrobras é uma sociedade anônima e sempre quando acontece esse tipo de situação, que o preço da gasolina, do óleo, ele sobe muito, vai se questionar como deve ser a Petrobras, deve ser privada, deve continuar na mão da União. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história e vamos falar sobre a questão do petróleo. O petróleo faz parte daquela trindade que forma a matriz energética fóssil do planeta, que tem o carvão, petróleo e gás. O carvão foi o principal protagonista na questão energética na primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial. O petróleo passa a ser realmente a fonte preponderante ele começa a ter força a partir da metade do século XIX e vai avançando ao longo do século XX. Os Estados Unidos já exploravam as suas reservas de petróleo, já tem tradição nisso desde o século XIX. No Brasil a gente sabe que isso foi bem mais adiante essa história, lá com a fundação da Petrobras, lá no dia 3 de outubro de 1953, a Lei 2004. Mas a questão é o seguinte, o petróleo realmente passa a ter um protagonismo mais forte a partir das grandes guerras mundiais ali no século XX. Quando começou a ter importância de fato na questão de ser, né, o combustível dos carros de guerra, dos blindados. E o que aconteceu a partir dali? O petróleo, apesar de já ser o petróleo, ele era pouco utilizado e ele tinha em abundância. Então, não exercia uma pressão como ele exerce hoje, né? Porque o petróleo é uma commodity, né? Como a soja, como o milho. Porém, ali, nos anos 60, o que aconteceu? Foi fundada a Organização dos Países Produtores. Quer dizer, a relevância, depois da Segunda Guerra principalmente, começou a ser bem maior. E, em 1960, é fundada a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. Esses países que são os maiores produtores fazem ali uma grande associação, né, uma organização, para ver, já pensando nessas questões dos preços. Só que o petróleo vai de fato despertar a preocupação do planeta a partir das crises do petróleo, crises, que é mais de uma, dos anos 70, ali em 73, 74, com a guerra do Yom Kippur, entre Israel, Síria e Egito, e depois com a revolução dos ayatolás, ali em 1979 e 80, lá no Irã, quando daí sim você tem uma disparada no preço dos petróleos, nos preços do petróleo, e aí a questão começa a ser discutida e a complexidade daquilo que envolve a questão petróleo fica muito mais elevada. Então é muito complexo esse tema. Se tentam soluções aí fáceis para a questão dos preços dos combustíveis, mas não é tão simples assim. Olha só, já falei que a Petrobras foi fundada lá em 1953, mas ela começa realmente a ter uma relevância maior aqui na economia brasileira quando, né, se descobrem, né, a partir do momento que se descobrem as nossas reservas em alto mar. Chama-se exploração offshore, longe da costa, porque não se acreditava que o Brasil pudesse ter a capacidade de ser um país produtor e ser um país protagonista no mercado de petróleo, coisa que a partir da descoberta das reservas, ele começa sim um processo de exploração do petróleo, o petróleo
lá em alto mar, né? E agora, mais recentemente, com o pré-sal. Aí tem uma curiosidade, né? Getúlio Vargas, que a Petrobras foi fundada lá no governo de Getúlio Vargas, ele tinha uma frase, ele dizia, o petróleo é nosso. Né? Recentemente foi utilizada essa frase de novo, o petróleo é nosso. Você acredita que essa frase pertence a Getúlio Vargas? Mas não, essa frase é de um professor diretor do Clube de Regata Vasco da Gama, Otacílio Rainho, que era professor e diretor do Clube de Regata Vasco da Gama. Eu, como vascaíno, obviamente sofrendo muito nos últimos anos, porém não dá para se deixar de lembrar a gloriosa história do nosso querido Clube de Regata Vasco da Gama. Então, mas Otacílio Rainha, né, que era lá do Clube de Regatas Vasco da Gama, criou essa frase. Então ela não é do Getúlio Vargas, o petróleo é nosso. Por quê? Porque realmente o Brasil se volta para a exploração do petróleo a partir desse momento em que a exploração em alto mar acontece. Com o pré-sal, a coisa realmente toma um tamanho muito maior. Hoje, 68% do petróleo que é extraído no Brasil vem do pré-sal. E aí vem a pergunta, né? Então, se o Brasil adquiriu essa capacidade de produção, que são 3 milhões de barris dia, ou mais, hoje, aproximadamente. 3 milhões de barris dia. O Brasil exporta petróleo. O Brasil exporta petróleo. Importa um pouco porque sempre tem aquela questão, as refinarias brasileiras não refinam o petróleo brasileiro, porque ele é um petróleo de uma qualidade superior. As refinarias não estavam preparadas, porém, o que acontece? O Brasil importa um pouco de petróleo para fazer uma mistura, fazer um blend, para poder utilizar aí a refinaria no tamanho certo, né? Porque senão é como se você colocasse um vinho de muito boa qualidade para fazer uma sobremesa de sagu. Não precisa, porque o tipo de refino que é feito no Brasil não precisa de uma composição tão rica. Então é importado um petróleo, né, que vem para cá para misturar com o nosso, né? E aí você faz um blend para poder utilizar na sua melhor capacidade as nossas refinarias, que tem um outro detalhe, são refinarias muito mal espalhadas no Brasil, o custo de logística é muito alto. Tudo isso que está se falando aí interfere como no preço do petróleo. Se nós somos, né, no preço da gasolina, principalmente, no preço do óleo, se nós somos autossuficientes, a gente exporta petróleo, exporta para os Estados Unidos, exporta para a China. A questão é que, da forma como a Petrobras hoje ela é constituída, ela é uma sociedade anônima de capital aberto. Ou seja, ela tem acionistas. É porque a pergunta, né, que se faz é por que o preço do combustível está tão caro? Por que o preço é tão caro? Então a Petrobras, sendo uma sociedade anônima de capital aberto, ela deve satisfação, sim, aos seus acionistas, né, que são aqueles que são os detentores das ações. Vou mostrar aqui nessa tela 1, aqui vai ficar mais claro. Olha como é que está composta hoje a composição societária da Petrobras. Olha só, ali naquela parte laranja da nossa pizza ali, são investidores não brasileiros. Investidores não brasileiros. Então, são ações negociadas através da Bolsa de Nova York e também através da B3, Brasil Bolsa Balcão, que é a Bolsa Brasileira, antiga Bovespa, né? Agora é B3. Então são negociadas lá nos Estados Unidos na Bolsa de Nova York e aqui no Brasil através da Bolsa da B3. 36,75%, olha só, é do grupo de controle. Ali o grupo de controle é a União, tem ações do BNDES, que é detentor de ações ali. Esse é o grupo controlador. É claro, quando fala União, é o governo que representa todos os brasileiros, 36%. E 20,19% são investidores brasileiros. São brasileiros, né? Quem são esses investidores? É que eles têm ações diretas, são os fundos de investimento. A gente já vai ver aqui como é que está essa divisão dos brasileiros. Então, esses acionistas aqui, a eles, sim, né, entre eles todos os brasileiros que têm a participação da União, que é essa parte verde aqui, a Petrobras, então, ela deve satisfação no sentido de gerar rentabilidade, gerar lucro, como empresa que é uma sociedade anônima de capital, sociedade anônima de capital aberto, certo? Ela tem que distribuir lucros para essas pessoas, ela tem um compromisso de tornar a empresa saudável. Se a gente olhar ali o quadro 2, né,
o que mostra ali? Olha só, a quantidade de ações hoje que estão no mercado da Petrobras. São 13 bilhões, 44 milhões, 496.930 ações, né, que estão distribuídas naquele grupo ali que a gente mostrou antes, certo? Ela distribuiu, então, a questão dos dividendos para aquele grupo ali, aquele 100% que são os detentores das ações, 41,9 bilhões de dividendos e 15,4 bilhões de dividendos só para a União, só para a parte do governo. Isso é muito importante. Então, assim, a Petrobras, do lucro que ela gera, e no terceiro trimestre ali de 2021, no último trimestre, ela chegou a gerar, por trimestre, coisa de 30 bilhões de reais de lucro. Então é um número realmente bastante considerável, e a distribuição de parte desse lucro vai para os acionistas. Então ela distribuiu para todos os acionistas, os 100%, 41,9 bilhões, 15,4 bilhões para a União. Um dinheiro importante que o governo usa para seus gastos, para custear suas despesas, para investimento. É a parte do acionista que fica. Bom, mudando ainda a tela para a tela 3, falando ainda da questão societária, isso é importante. Quem são os acionistas brasileiros da Petrobras? E aí que tá, para quem que a Petrobras deve satisfação? Porque, na verdade, todos nós queremos que o preço da gasolina, o preço dos combustíveis baixe, né? Mas tem essas pessoas aqui que ela presta satisfação. São 700 mil investidores diretos. Bom, se você pensar que somos 216 milhões de brasileiros, os 700 mil investidores é um número bastante pequeno. Mas são acionistas, detêm as ações, são investidores diretos principalmente. Existem 36 fundos de fundo de garantia que investem na Petrobras. Aqui tem mais 140 mil pessoas, mais ou menos. 19 fundos de ações, 16 fundos de pensão, questão de aposentadoria, e 1.500 fundos de previdência, já para que são aposentados, que têm seus recursos lá. Então, você tem uma gama aqui de pessoas, mas se tu pensar no total da população brasileira, se somar as pessoas que estão envolvidas aqui nesse hall de acionistas exclusivamente brasileiros, o percentual não chega a ser tão relevante assim. Mas existe dentro das sociedades anônimas a questão da proteção do acionista minoritário. Então, eles, como sociedade anônima, e o que quero deixar claro aqui é que a empresa não pode fugir muito disso, sendo uma sociedade anônima, ela tem obrigações para com esses acionistas. Quando houve o congelamento dos preços ali no governo Dilma, que se seguraram os preços, para agradar, obviamente, a população que reclamava de preços altos, o que aconteceu? Ações foram movidas nos Estados Unidos e a situação da empresa também ficou bastante preocupante. Por quê? Porque esse tipo de negócio ele exige muito investimento em tecnologia, então você não pode deixar de realizar as reservas corretas em termos de valores de dinheiro e praticar preços que sejam realmente preços que vão trazer rentabilidade para a empresa. Tanto que depois, quando assume o governo do presidente Michel Temer, isso é mudado, os preços internacionais começam a ser utilizados como parâmetro para o preço do combustível, e aí a Petrobras começa a usar como parâmetro para o preço internamente o preço internacional. E é isso aí, é aí que está a grande discussão, né? Que se pergunta, bom, se o petróleo é nosso, a empresa é estatal, por que não se segura o preço internamente? E aí eu tenho uma notícia ruim. Né, que o preço, mesmo com todos esses ajustes que já tivemos, o preço ainda está defasado em mais ou menos 15%. Não está totalmente repassado para o consumidor. O que acontece hoje é o seguinte, se compararmos os preços praticados no Brasil com os preços internacionais, a média hoje do preço praticado em países do mundo inteiro, se você pegar a média, você vai estar trabalhando na casa de $1,22. É claro, tem países que praticam. A Venezuela pratica um preço irrisório, mas não está em grande situação financeira. Outros países, como a Itália, você chega até a gasolina lá a um preço equivalente a R$11, acima de R$11. A média mundial é $1,22. No Brasil, hoje, considerando um 6,78, até um pouquinho mais alto do que está se praticando aí, né? Em alguns lugares. Nós temos lugar no Brasil que passa de R$8. O preço do combustível tem lugares que ainda está abaixo de 5, mas na média, vamos botar 6,78.
Se considerar um dólar de 5,50, nós estamos praticando um preço na casa de $1,23, mais ou menos. Então, em termos de preço, não está tão fora. Se pegar o preço do barril do petróleo, ele está ao mesmo preço de 2019, dezembro de 2019, antes da pandemia. Porém, o dólar disparou. Então, nós compramos, nós pagamos, o preço está cotado em dólar. O preço está cotado em dólar. Isso está sendo repassado. Porém, apesar de tudo isso, vamos lembrar, média 1,22. No Brasil está 1,23. Até uma semana atrás estava 1,15. Né? Variando aí, o dólar subindo um pouquinho, baixando, conforme a coisa vai variando. Mas olha só, nesse quadro próximo aqui, ó, o que a gente tem? A composição do preço da gasolina. Vamos falar da gasolina especificamente. Olha como é que ele é composto, para entender onde é que está a fonte do nosso problema. A Petrobras, nesse verdinho aqui embaixo, ó, essa é a realização da Petrobras. Ali está o custo de exploração e o lucro dela. Ele custa, quando sai a gasolina lá, custa R$ 2,33. R$ 2,33. Você tem ali impostos como PIS, PASEP, COFINS, CID, e o CID às vezes nem existe, mais 69 centavos. Aí vem o grande vilão da conta, que é assim, o ICMS. Ele vai mais ou menos, né, num litro de combustível de gasolina, R$ 1,77. Aí vem o custo do etanol, tem que colocar etanol, hoje é uma obrigação aqui, também colocar aqui, também subiu de preço, tem que lembrar, né, que quando lida com commodity, os preços internacionais pressionam, olha só, 1,20 é o etanol. E aí vem a parte da distribuição e revenda, o que sobra lá para distribuidor e o posto de combustível, 77 centavos, para dividir entre os dois. Então nessa conta aqui, não é errado quando se fala que o grande problema é sim a questão do ICMS, por mais que a Petrobras pratique o preço internacional. Porque tem uma questão aqui que a gente já falou num programa anterior, no programa anterior especificamente, que é a questão dos tributos, da forma como é feita a tributação no Brasil. A gasolina também sofre com isso, porque a maior parte dos impostos incide sobre o produto. E aqui está o ICMS, que é a grande fonte de receita dos estados, e por isso que é tão problemático. Os estados não querem abrir mão da cobrança do ICMS, nem baixar, porque quanto mais sobe o preço do combustível, mais ICMS, que incide sobre o valor, ele vai aumentar a arrecadação dos estados. Os estados com dificuldade financeira, então para você lidar com um barulho desse é muito complicado, porque afinal de contas, como vai convencer o estado a abrir mão do ICMS para reduzir o preço do combustível, que é essa grande discussão entre a presidência da República, os estados, para tentar resolver essa questão do preço dos combustíveis. Então tá aqui, ó, o preço sai lá da Petrobras, 2,33, certo? E lembrando que ainda tem uma defasagem aqui. E o resto, né, a demais composição são impostos, custo de etanol, distribuição e revenda. Então, tratar a questão do petróleo é muito mais complexo do que parece. Primeiro, adianta privatizar a Petrobras? Essa é uma pergunta importante, que tem se discutido muito. Se pensar em privatização, se a gente pensar da forma como ela funciona hoje, não vai mudar muito. Talvez torne a empresa mais eficiente, porque deixa de ter muito da mão do Estado sobre ela, se enxuga muito da parte de pessoal e máquina, a gente sabe como é que é isso. Só que, pensando em questão de preço, talvez o preço até se eleve mais. Não há uma... Porque não deve mudar muito a questão de como vai se praticar o preço internamente. Então a privatização não é a grande solução, até porque ela já é tecnicamente uma empresa privada, ela é controlada pela União, que tem a maioria das ações. É diferente, tem a maioria das ações. Então, se você privatizar, não é necessariamente condição para que os preços baixem. Outra questão importante, em alguns setores a Petrobras já não tem mais o monopólio. Ela já não tem, tipo o refino, andou vendendo algumas refinarias, né? Olha só o que aconteceu numa refinaria, ela vendeu uma refinaria e a empresa árabe que comprou a refinaria decidiu que não ia produzir gasolina lá, ele ia produzir óleo para navios, para motores de navios, porque tem um mercado que tem grandes possibilidades de rentabilidade, existe esse mercado, e ela vai produzir, praticamente a produção dela vai ser exportada. Então, foi privatizado e não necessariamente melhorou a condição interna. O que parece de toda essa discussão
o que seria a solução para essa questão dos preços internamente seria, assim, tornar o mercado mais competitivo, trazendo outras empresas, então acabando com essa questão do monopólio, que ainda na exploração a gente ainda tem questões que envolvem a Petrobras, que é monopólio dela, certo? Trazer outras empresas, tornar esse mercado mais competitivo e formar, é o que está se defendendo, um fundo para que quando aconteça essas altas de preço, possa bancar essa situação da empresa. Porém, esse fundo que estão querendo criar também, junto com ele, vem mais o imposto. Então, assim, no final das contas, o cidadão é que acaba pagando essa conta aí. Então não há muita solução no curto prazo. Não há muita solução, porque se você entra tabelando o preço, você vai contra a questão da formação da empresa como ela está hoje, que ela é uma sociedade anônima. Também tem a questão de como ela tem muitos investidores, a gente viu ali no primeiro quadro que apresentou ali, 43%, até bota de novo, por favor, ali o quadro número 1, ali, ó, só para entender essa questão. Porque é uma discussão complexa. Olha só, 43% dos acionistas estão lá fora. O grupo controlador, né, esse aqui é o total das ações, né, a maior parte das ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto, estão com a Petrobras, estão aqui nesse grupo verde aqui. Mas muitos acionistas estão lá fora, aquele laranjado ali, ó. O que significa, então, que você tem essa questão do capital externo que está detentor das ações da Petrobras, tem também a ver com investimentos que têm que ser feitos na empresa, e aí nós nos deparamos com um cidadão na ponta, né? Nós, os cidadãos, que estamos pagando o preço alto pelo combustível. Então, a questão realmente passa por uma mudança tributária. Então, a mudança, né, a reforma tributária, ela vai impactar também nessa questão. Porque hoje, como os governadores não querem abrir mão das suas receitas, e isso faz sentido, porque da forma como a tributação está montada, a arrecadação vem dali. Você não pode simplesmente, né, de uma hora para outra, né, já que agora é o momento que você vai arrecadar. Só que, claro, quem paga essa conta é o consumidor final. Então não adianta pensar só na privatização. Se privatizar, vamos pensar para o lado do governo. Bom, ele recebe um dinheiro por essa parte dele, ele vai vender. Privatizar, no caso da Petrobras, é o governo vender parte das suas ações, que dão controle. Então ele passa a ter ali 40%, 45% das ações ordinárias. Não é aquele total que apareceu ali antes. Ações ordinárias, quer dizer, que vão dar direito a controle. Ele continua fazendo jus aos dividendos, né? Porque hoje, 15,9 bilhões de reais em dividendos. Dividendo é participação do lucro que vem para os cofres públicos e são muito importantes para a questão das contas públicas brasileiras. Então é uma questão complexa. Passa, sim, por reforma tributária, tem que passar no Congresso. Ninguém acredita que vai passar uma privatização da Petrobras, né, uma privatização, a venda dessas ações ordinárias aí da Petrobras no Congresso, que tem que passar lá, né, Câmara e Senado. Ano de eleição. Se acontecer alguma coisa em relação a você vender parte dessas ações e o governo deixar de ser o acionista majoritário, provavelmente seria no mandato posterior de um governo que tivesse um viés mais liberal. Se o governo não tiver um viés tão liberal, a tendência é você trabalhar cada vez mais com a Petrobras num formato mais monopolista, mais estatal, mais controlado pelo Estado. Então, quando se fala em combustíveis, a solução não é tão simples assim. O que se pode fazer, até está se tentando tramitar na Câmara, é reduzir imposto agora, mas por prazo determinado. Tentar transformar o ICMS num valor fixo por um prazo. Mas isso também não resolve. Vai baixar aí 20 centavos, ajuda, claro que ajuda, óbvio, que ajuda quem tem que abastecer aí direto e precisa do combustível, faz diferença, mas não há uma solução tão rápida assim. Até porque, né, os preços internacionais agora vão permanecer e você vai ter o quê? Vai ter uma condição interna de a Petrobras, da forma como ela age hoje, ela continua equiparando seus preços lá fora, mas já vimos aqui que o grande problema mesmo nem sai lá do preço que sai da Petrobras, o preço que vem da carga que ela recebe após ter deixado ali a petroleira. Outra questão importante que temos que analisar, né, e seria importante, acho, o governo pensar, é o quanto vale ficar com esse controle acionário da Petrobras, ou quanto vale ficar com a Petrobras no médio e longo prazo. Agora ainda a matriz energética principal é petróleo. Tem muito petróleo no mundo. Tem muito petróleo. São grandes reservas. A maior reserva de petróleo do mundo é o da Venezuela ainda. É um país que passa por dificuldades.
Porém, nós temos que entender o seguinte, a matriz energética está mudando. Muitos países, a Europa principalmente, a própria China já vem com uma produção forte de carros com outra, né, carros elétricos, por exemplo, automóveis, falando especificamente de automóveis. O petróleo não é usado só para isso, mas também a questão dos combustíveis. Então, no médio e longo prazo, quanto que essa empresa vai ter de valor de fato se esse mercado mudar radicalmente e o petróleo deixar de ter esse valor? Essa discussão lá nos países árabes é muito forte, porque eles sabem, né, que hoje eles são muito dependentes desse mercado e quanto que isso vai ser de fato uma commodity de valor, commodity, né, um bem in natura de valor, negociado internacionalmente, e o que essa mudança na matriz energética vai provocar nesse mercado. Esse foi o Economês em Bom Português de hoje, um tema complexo que vale a pena pensar, não tem solução fácil, a gente trouxe aqui para lhe informar e para te fazer pensar. Siga-nos nos nossos canais, inscreva-se no YouTube, ajudando aí a vitaminar a nossa página e aguardamos você no próximo Economês em Bom Português.